dia! Bom dia, bom dia! Começando Café com Live de quinta-feira. Esse Café com Live de quinta-feira, ele é muito especial. Por quê? Porque nós trazemos aqui as pessoas que inspiram, são pessoas inspiradoras que vêm contar pra gente as histórias de transformação, como elas utilizam o trabalho delas para transformar a vida das pessoas, né? E agora, nessa nova fase do Café com Live, essas pessoas estão conectadas com a parte do lar, da casa, né? Trazendo essa questão do meu trabalho aí, que eu já tenho, né, muitos anos de experiência na questão da arquitetura, olhando para a vida das pessoas, como que a gente se comporta, como que é a nossa vida dentro da nossa casa, né? Que é o significado de lar. Então, quando a gente fala lar, lar não é a casa física, né? Tem gente que acha que a construção da casa é um lar. Não é, gente, é diferente a gente falar o lar, que é uma construção familiar, né? Uma vida de sonhos ali dentro daquela casa, e a casa em si. A Aline já vai entrar. Bom dia, Renata, Sandra, Rosana. Vamos lá. Aline, bom dia, Jéssica. Vou com meu cafezinho aqui, aguardando a nossa querida Aline. Bom dia! E aí, minha querida? Um brinde da Cafezinho? vida, né? Isso. Pessoal, antes da Aline falar, eu quero apresentar ela para vocês. A Aline é uma querida parceira de cursos. Ela é muito especialista nas constelações e ela trabalha com questões, ela vai explicar melhor, tá? Porque eu não sei falar muito bem. Né? Ela trabalha com questões que têm relação com divórcio, né? Pessoas que terminam relacionamentos, que estão buscando uma nova vida, como desapegar do ex. Ela tem produtos super bacanas para trazer aqui para gente. E ela é, assim, minha inspiração. Adoro, o Instagram dela é maravilhoso, vocês têm que conhecer o trabalho dela, né? E eu fiz esse convite porque, como a gente está falando agora de casa, né? Como que as pessoas se comportam com a casa, em várias situações, em vários momentos, ninguém melhor que a Aline para falar para a gente como que funciona esse novo lar, né? Então, Aline, quando você entrou, eu estava explicando para a galera aqui, né, o que é esse, né, antes, né, eu até fiz um story falando o que é esse novo lar. A nova vida das pessoas que terminaram relacionamentos anteriores e querem começar uma vida nova, né? E sabe o que eu percebo, Aline? Que tem muita gente que acha que depois que separa, acabou, morreu, que não tem essa continuação, que não é possível criar esse novo lar. A pessoa se sente perdida, como sabe assim, como se fosse atropelado por uma onda gigante e não consegue se encontrar. Eu percebo que as pessoas têm muito essa fase, né, depois do final dos relacionamentos, e elas não conseguem saber ter esse rumo, né? E até pela tua experiência, eu sempre acho que você é um grande exemplo, te coloco como um grande exemplo, porque eu admiro muito a forma com que você passou pelas fases da sua vida, também me inspiro em você, é claro. Então, meu anjo, que bom que você está aqui. Amo falar com você sempre. Sou sua fã, sempre que eu posto lá nos teus. Você sabe que eu estou nas tuas lives, né? Pena que o horário não bate. Mas eu vou parar de falar agora e vou deixar só você falar, porque eu adoro te ouvir. Olha, eu agradeço muito todo o seu carinho. Você sabe que tem uma recíproca aqui de coração, né? Eu já falei em outras lives que o dia que eu te vi foi uma empatia de alma, né? A gente sentou Muito, perto né? ali e a gente só tem alimentado, né, essa amizade de uma forma tão saudável. E eu sou muito feliz por ter Exato. você como uma pessoa que também me inspira, né? Eu fico feliz de te inspirar e você também me inspira. E esse assunto, né? Você já é o segundo assunto que você traz assim como um desafio. E eu não consigo dizer não, justamente porque eu cresço também olhando para essas coisas. E é muito interessante Legal. quando você fala de lar, porque eu vou começar falando do lugar desse filho, né, dessa casa, de todas essas questões, falando da minha história como filha. Ah, isso é interessante. Porque a gente olha para o nosso filho e esquece que a gente, né? Que a gente olha para os nossos filhos e esquece que nós somos filhos, né, Aline? Então tem assim, né?
A Aline filha, a Aline mãe, a Aline esposa, a Aline madrasta. Então, as histórias vão se misturando. Como olhar para essas histórias de forma saudável, sem trazer dores da nossa própria história? E quando eu era adolescente, eu tive assim uma questão muito séria com a minha mãe, que a gente rompeu, né? Eu morava com a minha mãe tinha casado novamente, minha mãe se separou do meu pai, eu era muito pequena. E na adolescência, a gente tinha uma casa, e essa casa era a casa dos sonhos da minha mãe. Porém, quem tinha feito a casa era o marido dela. Então a casa era dele. Ah, A casa era dele, mas tinha os nossos quartos. A casa era a família entendi. tinha a casa, mas o tempo todo a casa era dele. Tinha essa postura. E eu tive uma briga com a minha mãe, eu saí de casa Olha só. e fui para casa do meu pai. Na casa do meu pai, eu não tinha permissão para estar na casa do meu pai, porque o meu pai tinha uma outra esposa. Eu não tinha permissão e eu não tinha espaço. Eu dormia na sala. Então, Nossa. foi um momento assim, muito complicado para mim. Você se Porque sentiu assim, sem lugar? Você se sentiu perdida no universo? muito, ainda mais na fase da adolescência, né? Eu, eu, Pois é. eu não tinha um lugar, é como se eu não tivesse um lugar. Eu não era, eu não sentia, né? Não que eu não fosse, mas eu não me sentia bem na casa da minha mãe, eu não me sentia bem na casa do meu pai. Só que hoje eu vejo que tudo isso já foi ali uma questão de não aceitação da vida deles como estava, né? Eu gostaria de ter a casa do meu pai e da minha mãe. Exato. Eu não queria ter a casa do meu pai com outra mulher e da minha mãe com outro homem. Então, por isso esse perdido, né? Cadê meu lugar aqui? Cadê meu lugar no mundo? E foi uma fase muito difícil. Porque essa falta de espaço e essa falta de espaço no coração deles que eu sentia, refletiu na vida ali, na vida da adolescente. Então você sai da casa, mas esse vazio, essa falta de um lugar, de um espaço, parece que vem com você, te acompanha, né? Então Ô, hoje, Aline, essa sua fala me traz uma coisa tão interessante assim. Você acredita hoje, né, com a sua visão hoje, terapeuta, quando você olha lá atrás, você consegue ter esse comparativo de. Você falou, né? Eu senti que eu não tinha espaço no coração deles. Você coloca essa identificação desse coração com a casa? sim, muito. Porque assim, na casa da minha mãe tinha um espaço físico. Eu tinha meu quarto lá, mas eu não era de lá. Uhum. Entendeu? Era toda aquela, tinha uma interdição, um não sentir à vontade, porque o tempo todo o parceiro dela falava que a casa era dele. Foi uma casa construída junto, mas ele tinha muito isso é meu. Então, qualquer lugar da casa que eu estava, parecia que eu estava no espaço que era dele, né? Olha. Esse espaço é dele e eu tô aqui. Então, foi um momento assim bem interessante, né, de se observar. Então, eu não podia levar meus amigos lá, eu não podia fazer algumas coisas que eu queria fazer, porque não era um espaço, eu não me sentia à Uhum. vontade naquele lugar, né? E eu tô contando isso porque justamente tem uma relação com uma atitude da situação atual, né? Então, esse esse período de ficar sem espaço, de sentir que não tinha lugar, que não era acolhida, né? Na fase da adolescência. Eu me casei, me separei, tenho um filho desse primeiro casamento e conheci uma pessoa que também se separou e tem filhos. Quando eu comecei a namorar o Alessandro, que é meu atual marido agora, o Alessandro morava em um lugar e ele tinha nesse espaço 2 quartos
E quando os filhos dele vinham para ficar na casa dele, os filhos dele ficavam no quarto dele. Aí eu falei para ele, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, vamos arrumar um quarto para os meninos. Você já entendeu a essência da mãezona, né? Da acolhida. Os meninos precisam de um espaço aqui na sua casa. E assim, Que legal. trazer isso, né? Foi tão interessante porque o quanto de dor e de sofrimento daquela adolescente deslocada que tem nesse movimento, né? Sim. Vamos arrumar o quarto para quando os meninos chegarem, que eles sentirem que aqui é a casa deles também, né? Aqui é a casa deles, assim. Então era um grito ali daquela dor da adolescência realmente. E os meninos nem quase não iam lá, sabe? E a gente montou o quarto bonitinho. Foi tão bom fazer isso. Ajudar ele a escolher, ajudar ele a montar o quarto, sabe? Foi muito bom isso. Foi uma coisa, assim, extraordinária. Foi muito bom. E você sentiu isso dentro de você? Assim também, vendo você falando, dá para ver essa satisfação no teu olhar, né? E é tipo assim, será você sentia, ó, eu não estou querendo tirar o lugar de quem veio primeiro na tua vida, né? Eu estou reconhecendo que os seus filhos vieram primeiro, né? E que seus filhos também são prioridade na tua vida, né? Era Sim. essa a sensação, porque eu sinto isso. Sim, reconhecer e dar lugar para eles, realmente, né? Vocês têm um lugar. E às vezes a gente fala assim, parece que esse lugar literal, ele também faz parte desse lugar do sentir e da presença, né? O quanto de mim tem ali naquela casa, o quanto de espaço eu tenho nessa casa nova do meu pai, né? O quanto de espaço eu Sim. tenho nessa casa nova da vida. E naquele momento, eu não percebi esse movimento que eu tô te dizendo de uma dor da adolescência, né? Eu não fiz com base naquela dor, mas eu percebo que tem muito de cura daquela adolescente ali, né? No movimento adulto, não foi para me realizar, mas foi para dar um lugar para eles, contribuir com o meu feminino, né? O feminino que chega na casa do homem, fala assim: vamos fazer um aconcheguinho aqui, né? Para as crianças, para os meninos, para que eles se sintam bem. Exato. E como que você foi a pessoa certa, né, Aline? Porque você já tinha sentido na pele o não pertencer a um espaço. E você chegou lá e na hora, com a tua experiência de vida, identificou. Seus filhos precisam se sentir pertencentes a esse lugar, né? Como que tem, nossa, como que essa acolhida é importante nesse caso, né? E um sentir, Ana, de eu estou fazendo, por quem que eu estou fazendo, né? Porque quando você pensa assim, por quem você está fazendo, é saudável para que você entenda também o seu lugar. Eu ali, com o meu companheiro, olhando para os filhos dele, eu não preciso recuperar coisas da adolescente ferida. Essa adolescente ferida, ela pode me mostrar sabiamente alguns passos, mas eu não posso estar no lugar dela. Não é, eles não são eu e meu irmão. Eles são os filhos do meu companheiro. Eu não sou mais aquela criança, aquela adolescente. Eu estou em um outro lugar. E desse lugar, o que eu posso fazer? Não é no sentido impositivo, vamos fazer um quarto para os meninos aqui. Não. É uma reflexão, foi algo natural. Ele se divertiu muito com isso. Foi importante para o meu companheiro. Os meninos, quando chegaram, ficaram super, né, felizes com aquilo, em ter um quarto ali, em ter um espaço na casa do pai. Então, cada um do seu lugar conseguiu aproveitar esse momento, né? E usufruir daquilo. Segunda parte desse capítulo. Ô, Aline, peraí, antes de você passar para a segunda parte. Você tinha um filho e ele tinha um também? 2. Ele tinha 2. Tá. Eu tinha Já eram 3. Já eram 3.
Aliás, essa parte é a parte 3, né? Contei a parte 1 foi a minha história, a parte 2 lá na casa dele. Agora a parte 3, Ah, é a parte. parte 3 na minha casa. A minha casa, quando o Alessandro veio, ele veio morar comigo na minha casa. E a minha casa é uma casa pequena, uma casa de 2 quartos, né? Tem um escritório, que é onde eu trabalho, tem o restante da casa. Mas, assim, importante colocar essa questão. Tem 2 quartos, um escritório, sala, cozinha, tal. E aí, quando o Alessandro veio morar na minha casa, a primeira coisa que eu falei para ele, eu acho que eu até falei isso na outra live, eu falei para ele assim que aqui já era um lar, né? Eu falei assim que me descobrir família junto com meu filho foi muito bom e que ele estava vindo fazer parte disso, né? Que já tinha uma família ali, que ele estava agregando a essa família. E Eu quando, lembro que você falou, você vem acrescentar, né? Agregar. e quando ele vem com os filhos também, né? Assim, por mais que os filhos não estivessem ali naquele momento, eu olho para os filhos também. E quando passou um tempo, aí veio o Theo. Fiquei grávida do Theo, o Theo nasceu e o Theo vai para o nosso quarto, né? Por falta de espaço também. Passa passa um tempo, o filho mais velho vem morar com a gente. Quando o filho mais velho veio morar com a gente, nós optamos por tirar o escritório da casa para receber o filho mais velho. Então eu falei assim, como a gente tem um espaço, né, no centro da cidade, a gente tira o escritório e acomoda ele. De novo, aquela situação, acomoda ele aqui para ele sentir que ele tem um espaço aqui. Sim. Acomodamos ele e estava tudo indo bem, né? Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tive que fechar o meu espaço no centro da cidade e precisei do escritório. Então, vamos fazer uma reunião. O quarto da casa, que não é o quarto do casal, é o quarto do meu filho Luiz Gustavo. Guilherme estava no escritório. E aí eu sentei com os dois e expliquei a situação. Falei, olha, eu preciso do escritório para trabalhar e vocês vão ter que dividir o quarto. O que vocês acham disso e tal, né? Não, tudo bem, tá, não sei o quê. Mudou no mesmo dia, mudou para o quarto e eu fiquei no escritório. Então ficou o meu filho, o filho mais velho, no escritório. E aí, tudo bem? Tudo perfeito? Tudo maravilhoso? Não. Não, não. Fizemos A gente tem uma prática que a gente fez 2 vezes até hoje. De sentar todo mundo, porque começou alguns conflitos. Para todo lado que você imaginar. E sentamos numa roda terapêutica. Para Roda terapêutica conversar. familiar. Vamos falar o que cada um está sentindo. Como que cada um está sentindo do seu lugar. Porque para mim, o que eu estou fazendo do meu lugar, com as minhas funções, eu estou vendo de um jeito. Como que o outro está me vendo? Como que o outro está se sentindo? Né? E aí vem à tona todo esse contexto. Quem estava aqui quando vocês chegaram? Como que vocês se sentiram quando vocês chegaram? Como é para vocês dividir esse espaço com a gente? Uma coisa assim, bem, né? Todo mundo falou o que gostaria, como se sentia. E muitas vezes a gente a gente precipita com algumas informações da nossa própria casa. De pensar o que o outro está sentindo, como que o outro está sentindo. E a gente precisa conversar sobre isso. Esclarecer e falar, olha, como você se sente daí? Porque eu daqui estou me sentindo assim, assim. Como que você se sente? E quando o outro fala também, você olha para o seu lugar e olha também para o outro. Do meu lugar, como eu contribuo com esse outro? As dores que eu sinto desse lugar, como que esse outro vai entender a partir de agora? No final dessa conversa, a gente fez um exercício sistêmico, né? Em duplas, de olhar no olho um do outro e dizer: eu vejo você, obrigada por me ver. Eu vejo você, obrigada por me ver.
que eu quero dizer com isso, Ana? Tem conflitos, mas a partir do momento que nós estamos no nosso lugar, optando por uma vida mais saudável, por um lar mais saudável, nós conseguimos conduzir as coisas com amor, mesmo diante dos conflitos. Nós conseguimos olhar para as histórias e não para a única história. São várias histórias. Sim. Não tem como eu olhar para a minha história e dizer, não, isso aqui agora, eu preciso compreender esse todo, né? E quando a gente compreende esse todo, inclui pessoas que não estão ali na forma física da presença, mas que fazem parte. Então tem o pai do meu filho, tem a mãe dos meninos, tem todo mundo ali, né? É um encontro sistêmico, é uma grande família. É uma grande família. E que coisa linda também o teu filho ter essa consciência, né? Porque o teu filho podia falar assim, essa casa era nossa, eu não quero ninguém no meu quarto, eu não quero ser invadido, né? Eu quero meu espaço, né? Ele podia ter levantado essa bandeira logo no começo. E teve uma aceitação muito grande, porque você abriu esse caminho, né? Você, com a sua sabedoria, com a sua experiência, já conseguiu conduzir essa abertura. E que coisa linda, né? Esse exercício sistêmico que você fez em família. Muito bom. Dá para fazer. Dá para fazer assim, né? Periodicamente, para que as pessoas compreendam essa questão dessa casa. É um espaço dividido, é um espaço compartilhado. E é um espaço compartilhado de amor. E muitas vezes a gente tem que olhar também para onde que está doendo, né? Se tem dor. Dá abertura para que as pessoas falem um pouco sobre como elas se sentem ali naquele ambiente. Porque esse ambiente, ele é uma construção desse todo. Então, se tem muitas pessoas convivendo nesse ambiente, para harmonizar isso, depende de cada um, né? O quanto cada um está engajado nesse todo. E eu acredito que isso é uma questão, assim, fundamental de se compreender. O quanto eu estou engajado no todo, o quanto eu estou conectado com esse novo todo, né? Que muitas vezes assusta e espanta. E, na verdade, a gente precisa compreender e ter maturidade, humildade, força, coragem para incluir. A questão aí é o incluir. Eu sempre trago assim uma frase, né? Incluir para seguir. Então, é o incluir. Sempre cabe mais um aqui nessa casa, né? Sempre cabe mais um. Às vezes o mais novo vem também. Agora os dois estão na casa da mãe nesse momento. Foram para a casa da mãe, mas passaram um tempo aqui. Então fica aquela coisa, é a grande família, né? E o pequenininho se alegra quando tá todo mundo aqui. Quando tá todo mundo aqui, todo mundo que eles são bem grandões, né? Ele fica assim, ele acha que ele pensa assim, gente, quanta gente grande aqui nessa casa. Ai, que gracinha, Aline. Aline, antes da gente continuar, eu vou te fazer a pergunta que o Rubens fez aqui, ó. O Rubens colocou: idades nessa época têm relevância para a saúde emocional dos 3 filhos envolvidos? Idade? Idades nessa época têm relevância? Então, essa questão, para mim, foi uma fase da adolescência, né? Os 3 mais velhos estão na adolescência e olhar para isso com uma certa sutileza, né? Como eu coloquei aqui, e ao mesmo tempo que a minha experiência conta, eu não estou aqui como adolescente ferida, mas essa experiência conta, porque eu olho para eles e eu entendo algumas coisas. Só que a vida deles não é a minha. Então, cada um lida com a sua história do seu jeito. Então, eu respeito isso, né? Eu percebo que para eles lidam completamente diferente. Eu tinha muitas dores. Então, estar nesse lugar é uma responsabilidade que me faz olhar para as coisas de uma forma madura. Porque se eu entro com um trauma da adolescente ali, eu coloco tudo a perder.
né? Então, estar nessa maturidade para lidar com isso é muito importante. Que para mim não foi uma dificuldade. Não foi uma dificuldade porque eu já estava num processo de autoconhecimento, então eu sempre desconfiava de algumas atitudes. Essa atitude, eu sempre me perguntava, eu estou fazendo isso para quem? Por quem que eu estou fazendo? Né? E isso é uma pergunta para a vida, né, Aline? Eu acredito que muitas posturas que nós temos que ter, principalmente em casa, né? Para quê? Por quê? Para quem eu estou fazendo isso? Porque a gente faz muita bobagem atropelando o outro sem parar e refletir, né? E olhar, porque se você entende que aquilo ali você está fazendo para curar uma dor de uma criança ferida, mas que vai, de repente, você acha que você vai fazer para beneficiar teu filho, né? Não, eu quero fazer isso porque comigo foi assim. Mas você não está olhando para a realidade dele. Ele é diferente de você, né? E eu vejo muita identificação. Muitas mães, isso é muito importante falar aqui, eu acho, tá? Dando esse parêntese aqui. Muitas mães olham para os seus filhos jogando toda a sua carga, da sua carência, da sua necessidade, do seu vazio infantil nesse filho. E dentro desse lar, dentro dessa casa, essa mãe constrói uma realidade que não tem nada a ver com aquela criança, gente. Isso é tão importante falar que a gente precisa. Esse exercício que você fez, esse exercício sistêmico, Aline, ele é riquíssimo, super importante. Olhar para o outro e falar: eu vejo você, eu posso ver você, né? Eu te reconheço. Eu reconheço que você tem um espaço aqui. Porque quando você fala para o outro, eu vejo você, você está tirando aquela carga de responsabilidade de que o outro seja quem você é. Exato. E aí, parece que a coisa flui e fica mais leve, né, Aline? Muito bom. E além de você dar essa abertura, né? Eu vejo você está aqui, eu também estou aqui, né? Tem um livro do Bert que ele fala sobre isso, né? O cumprimento das pessoas lá de uma tribo que ele ficou muito tempo. O bom dia deles é assim, né? Eu ainda estou aqui. Eu vejo você. E o outro responde assim: eu ainda estou aqui. E quando você fala eu vejo você e o outro responde obrigado por me ver, e que você sente isso porque o exercício ele é justamente você faz uma conexão de olho com olho. E quando você vê esse outro, né, de uma forma mais completa, você sente. E aí quando você fala eu vejo você, só é uma resposta daquilo que você sentiu, que você sente a presença daquele outro ali. E essa presença, ela é uma presença agradável e muitas vezes ela não é agradável. Aí o que acontece? Acolher isso, porque uma das coisas que eu olhei de início foi isso, assim. Eu como madrasta, desse lugar de madrasta, eu vou ser tão boazinha para pagar o que eu recebi lá atrás que não foi tão bom assim. Eu vou repetir as maldades que eu recebi. O que eu vou fazer desse lugar de madrasta? Que é o meu lugar. Eu vou fazer do jeito que eu achar que tem que ser feito. E eu me permito ser boa, eu me permito errar. Isso é tão importante, Ana, porque quando a gente tem uma experiência que nós consideramos que essa experiência foi uma experiência difícil, de uma época difícil, a tendência é: eu vou reparar isso e agora, com a minha super capa de Mulher Maravilha, eu faço muito melhor do que todo mundo, né? E é o que todo mundo tá querendo, né? Só que aí que vem o problema, né, Aline? Porque fazer melhor que todo mundo, a pessoa vai passando que nem um trator e não olha nada, né? Desrespeitando as identidades. Exato. Pensa se eu chego atropelando esses guri, esse masculino, com o meu feminino. Não, e você é uma mulher. Hoje, vamos pegar você hoje. Hoje você é uma mulher no meio de quantos? O marido, o filho, outro filho, outro filho. Você e seus 5 homens, né, Aline? 5 homens para me mostrar assim, ó, como que você vai chegar aqui?
Eu vou... Cara, que desafio, mulher. Te admiro cada vez mais. E é muito bom chegar despretensiosa, me permitindo ser ruim de vez em quando. Eu posso ser uma madrasta ruim, sim. E eu posso ser a boa. A questão é, eu vou equilibrar isso dentro da minha humanidade. E Dentro... você sabe que o ruim também não é de todo ruim, né, Aline? O ruim, Sim, ser uma madrasta ruim, na verdade, é você colocar aquilo que, de repente, tem que se fazer o que é certo, né? É aquilo que a gente fala. Para os filhos, a gente não tem que fazer o que o filho quer, a gente tem que fazer o que o filho precisa. E muitas vezes, quando a gente faz o que é preciso, a gente é vista como a bruxa má, né? Eu não quero, eu te odeio. Só que é necessário, é que nem você levar a criança para tomar remédio ruim. Pô, se a criança tá doente, você precisa dar um remédio? Precisa. Ela vai brigar, ela vai xingar, ela vai espernear. Você sabe o que ela precisa, né? exatamente. E é muito interessante isso, né? Porque você constrói uma liberdade e você também quebra um pouco da expectativa desses outros, né? Agora eu tô falando dessa relação madrasta e enteado dentro da casa, né? Então, o que que você pode esperar de mim? Você pode esperar de mim que eu sou a companheira do seu pai, que eu sou a mãe do seu irmão mais novo, que eu sou uma mulher que está aqui pronta para te acolher, né? Que você pode contar comigo desse lugar, que eu não sou a sua mãe, né? Então, essas questões são fundamentais de serem observadas. Eu atendi uma cliente essa semana que tem muita relação com o que a gente está conversando. O pai dela faleceu, ela tinha 1 mês de nascida. E quando ela tinha 1 ano, a mãe se casou novamente. Quando ela tinha 10 anos, a mãe já tinha mais 2 filhos. O padrasto, né, olhou para a mãe e falou assim: você cuida da sua filha que eu cuido dos meus. E ela se sentiu sem espaço na casa, na vida, sempre. E agora, nesse momento, o padrasto está no leito de morte. E falou assim: quero todos os filhos para eu pedir perdão. Chamou um filho, chamou outro filho, são 3 filhos dele, biológicos, né? E os filhos chamaram ela, falou: ó, o pai quer pedir perdão para todos nós. E entrou os filhos, pediu perdão. Aí, quando ela foi entrar, ele falou assim: ela não. Ela não. Eu não preciso pedir perdão para ela. E ela desesperou. Desesperou, entrou em contato com aquela criança, né? Que não tinha um lugar. E na sessão de atendimento, o que foi observado? Ela tem um pai que não está sendo visto. E quando esse homem que está lá na casa da mãe dela, como esposo da mãe dela, fala para ela assim: eu não preciso te perdoar, e ela desespera, ele está dando uma chance para ela olhar para o pai de novo. Olha para o seu pai, porque eu não sou o seu pai. E para ela compreender isso dentro do coração dela, levou um tempo. Mas quando ela compreendeu, foi um alívio tão grande, tanto para ela quanto para ele. Porque não era ali, né? O peso dessa responsabilidade do pai não era dele. E quando nós já sabemos disso, fica mais leve para nós, fica mais leve para o enteado, fica mais leve para o parceiro. Porque você E como é difícil isso, né, Aline? Porque você contando a história, até eu fiquei meio deslocada sem entender o que ia acontecer, o que tinha acontecido, né? Nós que estamos trabalhando há quanto tempo com constelação e vendo esses casos, e como que essa lei do pertencimento, às vezes é difícil da gente conseguir entender e interpretar, né? E você falando faz todo sentido, né? Como que ela pode olhar para aquele homem, jogar o pai nele, né? Tirando o lugar do pai dela. Incrível, incrível isso que você está falando. Exatamente. Perfeito. É um movimento que leva um tempo, mas é um movimento de reconhecimento, de pertencimento. Tem alguém aqui, eu não posso ocupar esse lugar. Então, por amor, esse homem faz isso, né? Essa mulher chega no fundo do poço, sofrendo, por amor.
Mas essa questão do deslocar-se, que eu quero dizer, né? Que é, ela se sentiu deslocada da casa e da vida. Ela Uhum. casou, ela teve filhos e nada disso apagou aquela memória. Porque é o que você tem trazido assim de uma forma muito brilhante. Não é o espaço, né? É algo muito maior, é o É coração. muito maior, muito maior. E quando a gente pensa assim, ó, não tem espaço na casa do meu pai para mim, não tem espaço na casa da minha mãe para mim, não tem espaço no coração. Exato. Aline, você está trazendo assim, ó, você está trazendo é como se fosse uma cereja do bolo do meu trabalho. Por quê? Porque nós atribuímos às nossas casas tanta coisa que não é da casa, sabe? E quando a gente começa a olhar para a casa como um lugar que é a materialização da vida das pessoas que vivem ali, e quando as pessoas começam a entender isso, isso toma uma grandeza tão grande que você vai olhar para a tua casa com outros olhos e você vai começar a entender que a casa não é o problema, a casa é resultado. E você sabia que cada um tem a casa que merece? Cada um atrai a casa que precisa para aquele momento? Até o lugar que a pessoa vai morar, o jeito que tá, né? Mesmo que seja uma fase de transição, toda a casa vem para mostrar para a pessoa um lado, uma área da vida que ela precisa cuidar, que ela precisa olhar, que ela precisa puxar a atenção, né? E como que é interessante você falar a comparação da casa com essa casa, esse lar que as pessoas têm que ter dentro do coração do outro, né? Dentro do outro. O lugar do outro, o lugar de uma pessoa dentro do outro é esse coração, né? E é refletido no lugar onde as pessoas convivem. Isso, para muita gente, não é óbvio. Claro, não é óbvio. Nós estamos começando a falar disso agora, né? As pessoas estão começando a abrir, entender a importância disso agora, né? E você sabe que também, né? Você está falando da tua constelação. Eu tenho as casinhas, eu uso a casa como um elemento da constelação. E você não faz ideia, Aline, o tanto que a casa representa coisas que a gente não faz ideia. O tanto que as pessoas jogam na casa responsabilidade, né? Inclusive de cuidar do filho. Tem gente que não deixa de uma casa, de um comércio, de uma loja ali, ó. A pessoa não olha para o filho. Quem que olha para o filho? Quem que cuida do filho? É aquela casa, aquela loja, né? Você joga, eu construo uma casa e jogo meu filho lá dentro. Pronto, agora minha responsabilidade acabou. Por quê? O quarto é lindo, eu decorei o quarto está perfeito, tá tudo. Então você joga na decoração do quarto a energia de mãe e Ó, você deixa o teu filho sem a acolhida, sem o colo que precisa. muito interessante isso, né? Porque, de certa forma, Ana, é uma compensação, né? De carência, né? Uma... Eu arrumo Exato. aqui do melhor jeito possível para que ele se sinta bem aqui, compensando uma falta, né? E olha a pergunta da Jéssica aqui, que é muito interessante, né? Que tem a ver com pertencimento da continuidade dessa história que você contou. Ela está perguntando, nesse caso, mesmo a filha não tendo nenhum contato com o pai não seria quem criou? Ai. Então, gente, essa questão do pai é quem cria, é de coração também. Por exemplo, uma família que adota uma criança, né? Eles fazem isso porque eles querem, eles tomam uma decisão e aí eu gosto muito dessa expressão, né? Pais do coração, porque eles querem aquele momento, eles querem aquela criança. No caso desse que eu contei, o homem ele queria ser esposo daquela mulher, ele não queria ser pai daquela criança. A criança veio no pacote, né? A criança veio no pacotinho ali. Exato. O que seria lindo, maravilhoso e romântico? Que esse homem pegasse essa criança nos braços e falasse: agora eu vou cuidar de você com todo o amor que o seu pai não te deu. Mas a vida real é diferente, né? A vida real tem pessoas que fazem isso, tudo bem, né? Eu faço isso e para mim é leve, porque eu tenho como cuidar dessa criança, eu tenho amor para essa criança e eu vou cuidar disso. Eu estou aqui nesse lugar. Mesmo assim, mesmo quando essa pessoa assume isso como pai
e dá todo o amor do mundo, essa criança, em algum momento da vida, vai pedir, né, pelo pai biológico. Em algum momento da vida, ela vai pedir isso, tá? No caso da constelação que eu contei, não é obrigação, esse homem não tem obrigação de amar essa criança. E por mais duro que isso pareça, né, ele conviveu com essa criança desde muito pequena. Ele não é pai dela. O gesto de amor maior que ele faz é rejeitar essa menina. Por quê? Porque essa menina precisa encontrar o pai. Dentro Para que dela. ela possa olhar para o pai, né? É dentro dela, não é ela encontrar o pai. O pai faleceu de uma forma trágica, ele foi assassinado, né? Com não sei quantos tiros nas costas. Ô, Aline, isso é doído até pra gente que trabalha com essa questão do pertencimento a todo momento, há tanto tempo, isso é doído, né? E assim, eu entendo, a Jéssica vai ficar com uma angústia aí, mas, Jéssica, tem questões sistêmicas que vai muito mais profundo, vai muito profundo, assim, e que a gente precisa olhar, né, com o pé na realidade, né? Nós que trabalhamos com a sistêmica, a gente não pode tampar o sol com a peneira, a gente não pode mascarar. A nossa função é abrir, é trocar os óculos, colocar o olhar da realidade naquilo que precisa ser visto. Senão, essa cliente, né, tu, Aline, que te procurou, qual que vai ser a vantagem para ela se você passar a mãozinha na cabecinha dela e falar assim, não fica triste, é porque, não, ele não conseguiu te ver. Não, cara, você deu um tapa na cara dela, mas que foi que trouxe a paz pro coração dela, né? Não, aquele homem me rejeitou como filha. Por quê? Porque realmente eu não sou filha dele. E eu tenho que olhar pro meu pai. Quem é o meu pai? Eu trago uma genética do meu pai, eu trago uma epigenética que vem da família do meu pai, eu trago toda uma história, né? Eu não conheci meu pai, mas meu pai existe dentro de mim. Que coisa mais incrível, difícil e incrível, né? Esse padrasto, né, da casa que eu contei lá, da minha adolescência, eu queria chamar ele de pai. Teve uma época que eu pedi para chamar ele de pai. Ele falou assim, eu não sou seu pai. E, nossa, eu sofria com aquele eu não sou seu pai. Hoje eu tenho tanta gratidão. Eu falo, gente, que lindo, né? E eu considerava ele como um homem ruim, um homem, né, muito bravo, muito ruim. Inclusive por essa fala dele, eu não sou o seu pai. Você não vai me chamar de pai, eu não sou seu pai. Eu sou o marido da sua mãe. Ele falava isso. E eu falava, gente, mas que homem ruim, né? Não tem espaço na vida dele. E eles estão fazendo justamente esse gesto. Olha para o seu pai, você tem um pai. E o que eu quero falar para a Jéssica? Justamente dessa dificuldade que algumas pessoas ainda têm de olhar para a realidade. O que é fantasioso? Fantasioso. Meu pai, minha mãe casou com um homem. Eu admiro tanto esse homem que eu gostaria que ele fosse o meu pai. Esse homem é um homem bom para ser o meu pai. Olha a arrogância. E eu tenho substituir, pai. Né? Você acha que o teu pai é substituível? Nenhum pai é substituível, né? E aí você olha para o seu pai e fala assim, eu não gostaria que você fosse meu pai. Ele, sim, ele é um homem bom. E não é por aí, né? Quando ele diz eu não sou seu pai, ele está mostrando que você tem um pai. Então eu vou olhar para o meu pai com as qualidades e os defeitos dele, né? Vou olhar para esse pai, vou acolher esse pai exatamente do jeito que ele é. E assim, o caso da cliente também, olhar para o pai que foi assassinado, olhar para essa história. Ela precisa olhar para isso para ela se sentir viva. Porque quando ela não tem essa referência paterna, quando essa história é obscura para ela, quando essa história é pesada para ela, ela não consegue olhar para a própria vida, né? Então, para se sentir viva, para estar na vida, ela precisa fazer a conexão com os pais biológicos, sejam eles quem for. Exato. Isso é maravilhoso, né? Você mostrou essa história contando como que o lar, né, a casa, como que a casa também mostrou isso para você, né? E de repente, esse seu não se sentir acolhida na casa, que era, né, que dizia que era do marido da sua mãe,
também fez um movimento de te levar para o seu pai, né? Você acha que isso também foi uma coisa que te ajudou? Não estou me sentindo bem aqui, essa casa não é minha. Por quê? Porque você precisava ainda voltar para a casa do seu pai ou ir até a casa do seu pai para que ele pudesse fazer com você a função paterna. Porque você é uma pessoa que tem a função paterna, cara. Você foi, você ganhou sua vida, você desenvolveu, você é uma super profissional, você tem sua independência financeira, você tem teu, né, teu marido, a tua família. Ou seja, você tem todas as características de uma pessoa que teve a presença do pai, né? A função paterna foi feita na sua vida. E, de repente, se você tivesse se acomodado ali na casa daquele homem que não era seu pai, você não teria sido permitida ir até o seu pai. E foi um ir até o pai de muito conflito, Ana. Foi muito conflito. E você falando isso, você me traz, assim, uma conexão com o pai real, né? Porque eu tinha 14 anos nessa época e passei a infância dos 5 aos 14 anos sonhando com esse pai. E eu inventava coisas. Eu conto no meu e-book como que eu construí essa imagem, sabe, do pai perfeito. Eu sonhava com ele. Toda vez que eu tinha um problema, eu imaginava assim, meu pai vem me resgatar. O meu pai, ele vem e ele vai dar conta disso, sabe? Era como se ele precisasse preencher algo ali. E aí, quando eu vou para lá e eu me deparo com uma situação complicadíssima para uma adolescente, mas põe complicada e 3 vezes aí, sabe? Quando eu vivo essa história lá, isso é um tapa na cara. Tipo assim, esse aqui é seu pai. Aí você faz assim, com a expectativa, ó. Gente, mas... E aquele pai que eu criei na minha cabeça, entendeu? Cadê meu super-herói de capa que veio salvar? Esse é o seu pai. E hoje eu olho para essa fase, eu olho para esse pai e falo assim, obrigada. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade que em tão pouco tempo teve tanto crescimento. Que legal. Que maravilha. Que experiência, né? Que experiência, Aline. Que coisa incrível, né? E tudo... eu sou apaixonada. Eu fico aqui, eu viajo. Porque como que, né, a história surgiu da casa, né? Eu te chamei para contar da casa. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo aqui? O que esse café com live está fazendo? É transformar as simbologias em realidade. Nós precisamos começar a olhar para a realidade, mas como ela é, né? Parar de fantasiar, de inventar pessoas ideais, super-heróis, e reconhecer e aceitar, né? Eu te aceito. Você, a partir do momento que você aceitou o teu pai, a tua vida mudou, né, Aline? Sim, olhar para essa situação real mesmo, né? Olhar para a situação real. E eu posso te dizer assim, Ana, que a gente só encontra esse lar quando a gente se encontra. E quando a gente dá um lugar para o nosso pai, para nossa mãe na nossa vida. A partir desse momento, nós podemos estar em qualquer lugar físico e nós estaremos presentes naquele lugar. E é essa presença que faz diferença na nossa vida e na vida dos outros que convivem conosco. E quando a gente chega nesse lugar, nesse estado de presença profunda, a gente consegue compartilhar com mais pessoas. Eu tenho tanto amor, eu sinto tanto amor e eu recebo esse amor do jeito que ele veio para mim, que eu transbordo. E quando eu transbordo, eu me coloco a serviço da vida das pessoas. E é isso. Que bacana esse reconhecimento, né? Que coisa mais linda. Aline, nós temos 10 minutinhos. Eu queria que você falasse agora da casa mesmo. Vamos falar de casa? Vamos. Como que fica a tua casa?
como que os seus filhos, né, se comportam dentro da casa? Tem espaço? É lá fora, é dentro? Como que eles identificam? Como que o seu pequenininho relaciona? Brinquedo, estudo? Conta um pouquinho pra gente disso. Então, a casa é uma casa, a estrutura da casa é pequena, tem um jardim que a gente adora ficar lá, principalmente eu e o pequenininho, né? A gente fica, Eu vejo os seus stories dele brincando, como que ele gosta, né? a gente fica muito no jardim, ele ama a terra e eu tenho várias plantas que eu gosto bastante. Agora a gente está fazendo uma hortinha no quintal, né? A gente já tem algumas coisas plantadas e aí a gente vai cultivar outras coisas na horta. E eu percebo, assim, o movimento da pandemia, né? Em relação a esse olhar para casa. Porque você pegar alguma coisa ali no seu quintal para você fazer um prato, tem um sabor de amor tão grande. Tem um valor, né? Porque todo dia, final de tarde, eu e o pequenininho, a gente água as plantas. De vez em quando o mais velho vem também para ajudar. Então a gente cultivou aqui. E aí você traz para a mesa para todos compartilharem daquele alimento, né? E isso é muito bonito, é muito gostoso, tem uma energia muito boa, essas coisas que a gente consegue fazer aqui. Eu sei que tem gente que tem apartamento que às vezes não é possível, né? Mas uma plantinha no vasinho sempre é possível. E Dá. o espaço que a gente compartilha todos juntos é a nossa cozinha, né? A mesa. E a minha mesa é uma mesa atípica. A minha mesa tem 5 lugares. A minha mesa tem 2 cadeiras de um lado e 3 do outro, né? Então tem 5 lugares. Tem um lugar para cada um. O Theo ainda não senta com a gente. Então o Theo, ele tem a mesinha dele separadinha, menorzinha. E aí fica ali, né? É o espaço que nós compartilhamos. Um espaço um momento que eu gosto muito de estarmos todos reunidos é quando a gente pede pizza. Aqui tem uma pizza perfeita, que é a pizza do Tutu. E quando vem a pizza do Tutu, todo mundo senta ali, né, e vai compartilhar daquela comida. A gente sempre tá reunido na cozinha, né? Quando estamos todos juntos. O meu marido, ele ama cozinhar, cozinha muito bem. Então, ele faz alguns pratos, assim, especiais quando a gente está todos juntos e a gente compartilha desses momentos. O nosso quarto, meu quarto é meu, do Alessandro e do Theo. Eu não tirei o Theo do quarto porque eu não tenho espaço para isso, né? Ele tem uma caminha montessoriana que fica no cantinho dele, ele dorme lá, ele não dorme com a gente. De manhã ele vem, encosta, me cutuca, ele desce, me cutuca assim para fazer a mamadeira dele. E o Theo, eu sinto assim, a gente acolhe o Theo como casal, porque nós somos uma família, eu, o Theo e o Alessandro, né? Que estamos inseridos em uma grande família. Então tem eu, o Theo e o Alessandro, tem eu e Luiz Gustavo e Theo, tem Alessandro, os meninos dele, Theo, e tem todos juntos. Então, esse espaço, eu, Alessandro e o Theo, ele é de muita inclusão do Theo, mas o Theo, ele tem o espaço dele, né? Ele não invade o casal ali. Ele tá na família, mas ele é muito pequenininho e já tá no espaço dele. Os brinquedos espalhados na sala, às vezes. Casa de criança, né, Aline? Casa de criança. Tem um espaço na sala para ele com os brinquedos dele. Então, ele puxa alguém para brincar, senta no chão. Ele brinca comigo, brinca com o pai dele, brinca com os irmãos, né? Adora brincar. E tô percebendo uma coisa nessa fala, né? Tem muita coisa que envolve o Theo como centro ali. Por conta de todo esse cuidado que ele ainda precisa, né? Por estar pequenininho. Então, muitas vezes... Ele é a materialização, né, da união dessas duas famílias. É incrível isso. Então, muitas vezes nós estamos no entorno dele ali, né? Ele começa a brincar, aí vem, senta um, senta outro e começa a se encaixar ali naquele lugarzinho, né? Então, muita coisa acontece em volta desse presente que a gente tem, que é o Theo,
e que realmente é o que você disse, né? É a materialização, é a união dessas duas famílias, desses dois sistemas aí. Que gostoso, que bacana, né? Ah, muito gostoso ouvir essa história tua, incrível, né? Já admirava e cada vez mais, né? Você trazendo as suas experiências de trabalho, as histórias da tua casa. Aline, só tenho que te agradecer, né, minha querida? Você é sempre muito bem-vinda aqui no Café com Live. Suas histórias são maravilhosas e como que a tua experiência de vida enriquece esse espaço aqui, né? Eu amo, amo, amo. Desejo que essa sua família linda continue cada vez mais, né? Crescendo, se desenvolvendo aí no amor. Que esse lar teu seja sempre esse espaço onde brota esse amor, né? E que lindo, assim. Gratidão mesmo por esse exemplo de como que você conseguiu fazer tão bem essa junção, né? E o Telzinho aí vindo representar para a gente essa união desse amor dessas duas famílias e como que é possível ser saudável e viver bem, né? Que essa casa representa essa acolhida para todo mundo, independente se tá, é um quarto, é outro quarto, vocês vão sempre estar olhando um para o outro, vocês vão sempre estar compartilhando e tá dividindo os espaços, né? E é incrível, foi maravilhoso. Só quero te agradecer mesmo, viu? Porque você é uma riqueza aqui pra gente. Eu agradeço pela oportunidade. Eu também olho para isso, né, de uma outra forma. Tem uma reflexão que eu tenho feito que eu acho muito interessante, que é o segundo olhar, né? Se você olha para a mesma situação 10 vezes, ela continua sendo o segundo olhar. Porque quando você olha uma vez, você olhou uma vez. Você olha a segunda vez, quando você olha a terceira vez, ela é segunda de novo. Por quê? Porque aquela segunda, ela se tornou o primeiro jeito de ver uma coisa. Então, você sempre tem um segundo olhar para a sua vida, né? Então, se eu olhei 10 vezes, é um segundo olhar. Então, É um segundo. quando a gente consegue olhar para a nossa vida com esse segundo olhar, eu olho novamente para a mesma coisa, a gente sempre olha diferente. É por isso que a constelação contribui tanto com a nossa vida, porque é um novo jeito de ver as mesmas coisas. Exato. Isso é lindo, né? É um jeito de olhar de fora também, né? Você sair dali, bota a luz ali, peraí, que agora eu vou assistir minha vida de fora para eu conseguir entender. Isso é maravilhoso. Aline, pessoal, nosso tempo está terminando. Foi em cima, foi na mosca. Gratidão, gratidão por vocês terem estado aqui, pela interação. Foi lindo, lindo. A live vai ficar salva. Mandem para as pessoas que vocês conhecem, né? Que tem esse caso parecido com o da Aline, para ver, para conhecer essa história de superação dela, que as histórias da Aline são maravilhosas. E parceirona do Café com Live, daqui você não sai. Beijo, Beijo, querida. obrigada. Pessoal, obrigada. Até amanhã. Amanhã, você não sabia que eu inspirei em você e fiz um estudo de caso na sexta-feira, né? Eu Que falei na outra legal. live, você não viu. Vi. E aí eu comecei a fazer o estudo de caso dos espaços, dos ambientes. E aí eu faço Estudo uma de casa, né? avaliação da casa, dos itens dos ambientes para trazer saúde, né? Então, por exemplo, na primeira a gente avaliou o quadro, o que aquele quadro traz com aquela imagem, Que né? legal. O que aquele chão, a cor. Então, nós estamos fazendo toda sexta-feira essa avaliação desses ambientes, né? Como um estudo de caso. E o pessoal está adorando, está sendo uma delícia. E como que faz para E o pessoal participar? manda foto. Manda foto? Oi? Manda foto para você? Manda foto. Que Manda legal. foto. Se tiver alguma coisa aí na tua casa que você não sabe se tá bom, se tá ruim a energia, manda uma foto para mim que a gente vai botar lá na avaliação. Eu vou mandar então. No estudo de caso da sexta-feira. Amei. Tá? E aí, se você conhecer alguém que tenha também, fala assim, Aline, não sei se isso aqui que eu pus na minha casa tá legal. Manda lá pra Ana, por arquitetando vida. Amei, Ana. Gente, acabou o nosso tempo, ó. Amei. Obrigada. Tchau, gente. Até mais.